Kiev, 28 de julho de 2025. Uma explosão corta a noite. Vidros estilhaçam do 5º ao 10º andar. 8 pessoas feridas, uma delas, uma criança. Isso não é ficção. É a realidade de uma capital que, mesmo após mais de 3 anos de guerra, ainda é alvo direto de ataques aéreos russos. E enquanto isso acontece, os líderes do Ocidente se reúnem em um campo de golfe na Escócia para discutir paz. Hoje, você vai entender exatamente o que aconteceu, por que está acontecendo e o que isso significa para o futuro da Ucrânia e do mundo. Não tem enrolação, não tem fillers, só fatos, contexto e análise que você não vai ouvir em nenhum outro lugar. Se inscreva, ative o sininho e vamos direto ao ponto. O ataque a Kiev. O que aconteceu? Na noite de segunda-feira, 28 de julho de 2025, um ataque aéreo russo atingiu o distrito de Darnitsky, em Kiev. Segundo Temur Tkachenko, chefe da administração militar da capital ucraniana, o ataque feriu pelo menos 8 pessoas, incluindo uma criança. Mas o que exatamente aconteceu? O projétil, ainda não identificado com certeza, mas provavelmente um drone de ataque ou um míssil de cruzeiro, atingiu um edifício residencial e vários veículos estacionados na região. A explosão gerou uma onda de choque massiva, tão forte que estilhaçou as janelas de um prédio alto do 5º ao 10º andar. Essa onda de pressão foi responsável por 5 dos 8 feridos. Todos sofreram ferimentos por estilhaços de vidro. Importante, não houve incêndios. Isso pode indicar que o ataque não usou carga explosiva de alto poder, ou que o sistema de defesa aérea ucraniano conseguiu danificar o projétil antes da detonação final, reduzindo seu impacto. Mas por que atacar Kiev de novo? Kiev está a mais de 500 quilômetros da fronteira com a Rússia. Atacar a capital é um ato simbólico, é um recado. Não importa onde você esteja, estamos te alcançando. E não foi um ataque isolado. Na mesma noite, 72 drones ucranianos foram abatidos sobre território russo e no Mar de Azov, segundo o Ministério da Defesa russo. Enquanto isso, a Ucrânia diz que interceptou 78 dos 83 drones lançados pela Rússia desde sábado à noite. Estamos assistindo a uma guerra de drones em escala industrial. A Guerra dos Drones, a nova fase do conflito. Você já parou para pensar que, em 2025, a guerra mais letal da Europa desde 1945 é em grande parte travada por máquinas remotas? Não é mais só tanque contra tanque, é drone contra drone. E os números são assustadores. 83 drones lançados pela Rússia em menos de 48 horas. 78 abatidos pela defesa aérea ucraniana. 72 drones ucranianos derrubados sobre a Rússia. Isso é mais do que uma tática, é uma estratégia. A Rússia sabe que não pode vencer rapidamente em campo aberto, então ela muda o jogo. O objetivo? Sobrecarregar os sistemas de defesa aérea da Ucrânia, causar danos psicológicos à população civil, destruir infraestrutura crítica com baixo custo. Os drones usados são, na maioria, Shahed 136, os famosos kamikazes iranianos, e versões russas modificadas, como o Geran 2. São baratos, custam entre 20 e 50 mil dólares cada. Já os mísseis que a Ucrânia usa para derrubá-los podem custar mais de $1 milhão. Isso é um problema enorme. Imagine um jogo de tiro onde você gasta R$100 para matar um inimigo que custa 2. Você vai ganhar a batalha, mas vai quebrar. É exatamente isso que a Rússia quer, esgotar os recursos da Ucrânia. E está funcionando. Relatórios da OTAN já alertam que a Ucrânia está com estoques críticos de mísseis antiaéreos. Sem Patriot, sem NASAMS, sem mísseis Iris-T, os drones russos entram com mais facilidade. Mas a Ucrânia não está parada. Nos últimos meses, ela intensificou ataques com drones ofensivos dentro do território russo. Alvos, depósitos de munição, bases aéreas, estações de radar. E o mais recente, um depósito de munições russo foi atingido em território russo, segundo o Estado-Maior ucraniano. Isso é histórico, porque mostra que a Ucrânia não está mais só se defendendo, está atacando. E isso muda tudo. Kropivnitsky, o ataque ao coração cultural da Ucrânia. Enquanto Kiev era atacada, outra cidade foi alvo, Kropivnitsky, no centro da Ucrânia. Não é uma cidade de fronteira, não tem bases militares estratégicas, mas foi atingida por uma onda de drones. O alvo, uma sala da filarmônica local. Sim, um espaço cultural. A explosão danificou parte do prédio, mas não houve feridos. Por que atacar uma sala de concertos? A resposta é simples: terror psicológico.
A Rússia quer mostrar que nenhum lugar é seguro, não importa se é uma escola, um hospital ou um teatro. É um padrão conhecido. Desde 2022, a Rússia tem atacado infraestrutura civil como forma de pressão. Mas agora, em 2025, o padrão mudou. Antes eram mísseis Iskander e Kalibr. Agora são dezenas de drones baratos lançados em ataques em massa. É mais difícil de interceptar, é mais barato e causa o mesmo efeito: medo. E enquanto isso, a população ucraniana segue resistindo. Após o ataque em Kropivnitsky, músicos locais se reuniram na frente da Filarmônica e tocaram um hino nacional. Foi um ato de coragem, mas também um sinal: a cultura não será destruída. Os 153 combates na linha de frente, a guerra de trincheira moderna. Enquanto os drones voam pelo céu, no chão, a guerra continua feroz. O Estado-Maior das Forças Armadas Ucranianas informou 153 combates ao longo das linhas de frente nas últimas 24 horas. Isso é mais de 6 combates por hora. Em locais como Avdiivka, Chassivyar e Bakhmut, os soldados lutam por cada metro de terra. É uma guerra de trincheira, como a da Primeira Guerra Mundial, mas com drones, IA e mísseis guiados. A Rússia continua tentando avançar, principalmente no leste, mas as tropas ucranianas repeliram os ataques em várias direções. Isso mostra duas coisas: a Ucrânia ainda tem capacidade defensiva eficaz. A Rússia ainda não conseguiu romper as linhas, mas o custo é alto. Relatos de campo indicam que as baixas são massivas dos dois lados. A Rússia usa a tática de onda humana, envia milhares de recrutas, muitos deles condenados ou prisioneiros recrutados à força. A Ucrânia, por outro lado, tem soldados bem treinados, mas em número limitado. E aqui entra outro problema: recrutamento. Em 2025, a Ucrânia enfrenta uma crise de mão de obra militar. Muitos homens já estão na frente, outros fugiram. O governo tenta ampliar o recrutamento, mas enfrenta resistência. Enquanto isso, a Rússia pode mobilizar milhões. É uma guerra de resistência contra um gigante. A propaganda de guerra. Quem está dizendo a verdade? Agora vamos falar de algo crucial: informação. No conflito russo-ucraniano, a verdade é a primeira vítima. Ambos os lados lançam números, mas será que são confiáveis? Vamos analisar. Rússia afirma: destruiu 7 estações de guerra eletrônica, 16 depósitos de munições, 2 armazéns de material, 7 depósitos de abastecimento. Ucrânia afirma: interceptou 78 dos 83 drones lançados, atacou um depósito de munições russo em território russo. Problema: essas informações não podem ser verificadas de forma independente. A Rússia controla sua mídia. A Ucrânia tem um forte aparato de comunicação, mas também tem interesse em mostrar força. Então, o que fazer? Analisar fontes neutras. O Institute for the Study of War, baseado em Washington, monitora o conflito diariamente. Seus relatos mostram que os ataques russos a Kiev têm aumentado em frequência desde junho de 2025. A Ucrânia está conseguindo manter sua defesa aérea, mas com dificuldades crescentes. Os combates no leste continuam intensos, sem avanços significativos. Outra fonte, o OSINT, Open Source Intelligence. Imagens de satélite, vídeos de câmeras de segurança, relatos de civis. Com isso, é possível confirmar, por exemplo, que houve mesmo um ataque em Darnitsky, com danos a um prédio residencial. Mas os números exatos de feridos, difícil saber. O que sabemos é que pelo menos 8 pessoas foram hospitalizadas, incluindo uma criança. Isso é real e não pode ser ignorado. O Ocidente, o que os líderes estão fazendo? Enquanto Kiev é bombardeada, os líderes do Ocidente se reúnem num campo de golfe na Escócia. Sim, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, se encontraram para discutir várias questões globais, incluindo a guerra na Ucrânia. Trump, que já foi contra o apoio militar à Ucrânia, agora diz que busca um acordo de paz. Starmer promete apoio contínuo, mas a mensagem é clara: o Ocidente está cansado, e a Ucrânia sabe disso. Desde 2022, os Estados Unidos e a Europa forneceram mais de 100 bilhões de dólares em ajuda militar, mas em 2025, o apoio começa a esfriar. Na Europa, a inflação pressiona os orçamentos. Países como Alemanha e França enfrentam pressão interna para acabar com a guerra, mesmo que isso signifique concessões à Rússia. E é aqui que entra o plano de paz. Segundo o gabinete de Starmer, há um esforço para forçar Putin a sentar à mesa de negociações nos próximos 50 dias. Mas o que isso significa? Cessar fogo? Retirada russa? Autonomia para Donbass? Crimeia permanece russa? Ninguém sabe. Mas o perigo é óbvio: a paz pode vir a um preço alto demais.
A Ucrânia não quer um cessar-fogo que congele as linhas atuais, porque isso significaria aceitar a anexação de territórios ocupados, e isso é inaceitável para 80% da população ucraniana. Portanto, a mensagem é: sem vitória militar, não há paz justa. Mas sem apoio do Ocidente, não há vitória militar. É um círculo vicioso. O plano de guerra da Rússia. O que Putin quer? Vamos entender o que Vladimir Putin realmente quer. Muita gente acha que ele quer apenas o Donbas. Errado. Putin quer desmantelar a Ucrânia como Estado soberano. Ele já disse isso várias vezes. A Ucrânia não é uma nação real, é território russo histórico. Seu objetivo final? Desmilitarizar a Ucrânia, acabar com seu exército. Desnazificar, termo vago, mas que na prática significa remover o governo atual e instalar um regime pró-Rússia. Impedir a adesão à OTAN, garantir que a Ucrânia nunca entre na aliança. Mas em 2025, Putin sabe que não pode vencer rapidamente. Então, ele mudou de estratégia. Guerra de desgaste, ataques a civis, contra-ofensiva com drones, exploração da fadiga ocidental. Ele está jogando um jogo de longo prazo e está calculando que, em 1 ou 2 anos, o Ocidente vai se cansar e vai pressionar Zelensky a negociar. E se isso acontecer, Putin pode sair como vencedor, mesmo sem vencer militarmente, porque vai ter conseguido paralisar a Ucrânia, manter territórios ocupados, quebrar a aliança ocidental. É uma vitória indireta, mas ainda assim, uma vitória. O que a Ucrânia precisa agora? A Ucrânia não está perdendo, mas está em uma encruzilhada. Para sobreviver, ela precisa de 3 coisas essenciais. Mísseis antiaéreos. Sem defesa aérea, os drones russos vão entrar com facilidade. Patriot, NASAMS, Iris-T, todos são vitais. Armas de longo alcance, para atacar depósitos de munição russos dentro da Rússia. Atualmente, os EUs ainda restringem o uso de armas de longo alcance. Isso precisa mudar. Apoio político contínuo, mais importante que mísseis. Se o Ocidente virar as costas, a Ucrânia cai. Zelensky sabe disso. É por isso que ele viaja tanto. É por isso que ele fala com Trump, com Starmer, com Macron. Ele está lutando não só na frente de batalha, mas na guerra diplomática. E está ganhando, por enquanto. Mas o tempo está contra ele. O cenário futuro, onde tudo pode acabar. Vamos projetar os próximos 6 meses. Cenário 1. Guerra prolongada. Os ataques com drones continuam. A Ucrânia resiste, mas com dificuldades. O Ocidente mantém apoio, mas com menos entusiasmo. Em 2026, há novas negociações. Possível cessar-fogo, mas sem solução definitiva. Cenário 2. Avanço russo. A Rússia consegue romper as linhas no leste, captura novas cidades, pressiona a Ucrânia a negociar. O Ocidente aceita uma paz negociada. Ucrânia perde territórios. Cenário 3. Virada ucraniana. Ucrânia recebe mais mísseis de longo alcance, ataca alvos estratégicos na Rússia, causa danos severos à logística russa, força a Rússia a recuar, ganha vantagem nas negociações. Qual é o mais provável? O cenário 1. A guerra vai continuar. Intervenção indireta da China. Pequim já apoia a Rússia com tecnologia. Se aumentar o apoio, muda o equilíbrio. Mas há uma esperança. A resistência ucraniana é forte. O povo não quer render-se. E enquanto houver apoio, haverá luta. A história que ninguém conta. O homem comum. Até agora, falamos de drones, mísseis, líderes. Mas e as pessoas? Vamos conhecer Olena, 34 anos, mãe de 2 crianças, que mora em Darnitsky. Na noite do ataque, ela estava com as filhas no quarto. Houve um estrondo, as janelas explodem, vidros voam. Ela cobre as crianças com o corpo. Ninguém se machuca. Mas o trauma? Ela diz, a gente se acostuma, mas nunca esquece. Ela já passou por isso 7 vezes. 7 ataques, 7 noites de terror. Mas ela não vai embora. Este é o meu país, minha casa, meu futuro. Histórias como a de Olena são milhões. São os verdadeiros heróis. Não usam uniforme, mas resistem, todo dia. A verdade sobre a paz. Muita gente diz, por que não fazem a paz? Parece simples, mas a paz com Putin nunca é duradoura. Em 2014, houve o Acordo de Minsk. A Rússia prometeu paz. Um mês depois, invadiu a Crimeia. Em 2022, houve negociações em Istambul. A Rússia disse que ia recuar.
continuou bombardeando. A lição é clara: Putin só respeita a força. Paz sem vitória é capitulação. E a Ucrânia não vai capitular, porque sabe que, se parar agora, tudo o que foi perdido, vidas, cidades, esperança, terá sido em vão. O que você pode fazer? Você pode pensar que sou só um espectador. O que posso fazer? Muito. Compartilhe a verdade. Muita desinformação circula. Compartilhe vídeos como este. Comente, debate. Apoie organizações humanitárias, Unicef, Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras. Todo dólar ajuda. Exija que seus líderes apoiem a Ucrânia. Escreva para deputados, participe de manifestações, use sua voz. A indiferença é o maior aliado da tirania. O mundo está em jogo. O ataque a Kiev não é só sobre a Ucrânia, é sobre o que estamos dispostos a defender: democracia, soberania, direito de um povo escolher seu futuro. Se deixarmos que a Rússia vença, estamos dizendo que a força vale mais do que o direito. E isso abre a porta para outras agressões, na China, na Coreia do Norte, em qualquer ditadura que sonhe com expansão. A Ucrânia é o muro. Se ele cair, o mundo muda. A esperança. Apesar de tudo, há esperança. Na noite do ataque em Kropivnitsky, enquanto os escombros fumegavam, um jovem pegou seu violino e tocou. Não foi um hino, foi Ave Maria de Schubert. Milhares se juntaram, sem medo, sem ódio, só beleza. Foi um ato de resistência pacífica. E é isso que vai vencer, não só os mísseis, mas a força do espírito humano. Agora deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre essa guerra. Você concorda, discorda? Deixe nos comentários. Vou deixar aqui também uma sugestão de vídeo do nosso canal sobre a verdade que ninguém quer contar sobre a guerra na Ucrânia. Nos vemos lá!